E olá, garotos e garotas, meninos e meninas, garotos e garotas, novamente, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas coisinhas. E o que são essas coisinhas? As coisinhas são paradigma estruturado de programação, o que é, o que deixa de ser, refatoração e debug rapidamente, aí se der tempo, mas vai dar tempo sim, espero que dê tempo, mas vocês vão ter que ter paciência aí para, enfim, 1 hora de vídeo ou não, não sei, talvez meia hora, não sei, não sabemos. Enfim, vamos em frente aí e para você que já viu os vídeos anteriores, né, dá uma olhadinha ali de como criar um projeto aí no Eclipse, um projeto em C++, seja no Windows, seja no Linux, é do mesmo jeito aí, após uma série de configurações, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiramente, a gente começa com um projeto aqui, eu já criei um projeto, tá? Meu projeto chama Batata, pode ser qualquer nome que você queira para o seu projeto. E o que a gente vai fazer com esse projeto? A gente vai criar um arquivo, né? Esse arquivo vai ser um arquivo de código-fonte, eu vou chamar ele de principal, tá? Porque vai ser meu código principal, ali onde começa todo o meu programa, e crio ele aqui, e aí ele abre aqui bonitinho, com comentário e tudo. Vou tirar esse comentário porque eu não gosto dele aqui, e vamos começar a programar. Primeiramente, pessoal, a gente tem que começar a programar o ponto inicial aí do nosso programa. O ponto inicial do nosso programa é a função main, né? Vou até aumentar aqui para vocês verem melhor, tá? A função main, o que, que ela faz? Ela é o ponto de início aí do nosso programa, né? Tudo que eu colocar aqui dentro, né? Tudo que eu colocar nesse pedaço aqui, dentro dessas chaves aqui, né? Que a gente chama de bloco de código, tá? Vai ser executado, tá? Eu posso chamar outras funções, outras rotinas, etc, 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 tá? E isso aqui a gente chama de função, tá? E o que, que é uma função? Né? Uma função, como vocês já sabem aí da matemática, é alguma coisa que pega um ou mais argumentos, né? Pega um ou mais valores e retorna apenas um deles, tá? Pode não pegar também argumento nenhum, né? Então, uma função pega ou não valores e retorna necessariamente um, tá? No caso aqui, a função main, que é a função principal do nosso programa, é por onde o nosso programa vai começar, ela pega dois valores aqui, né, que eu já vou explicar o que, que é, e retorna um inteiro aí para quem chamou ela. No caso aí, quem chama a função main, pessoal, é o sistema operacional, tá? Toda vez que você cria um programa, esse programa, depois de compilado, gera um executável, e aí, para executar esse programa, o sistema operacional, seja o Windows, seja o Unix, seja o Solaris, seja o Linux, tá? Ele vai procurar no seu programa pela função main e chamar ela para iniciar a execução do seu banco de dados. Legal. Já sabemos o que é uma função. Essa é uma função pronta do sistema, mas a gente pode criar as nossas próprias, né? Eu posso, por exemplo, aqui criar uma função que retorna um double, né? Que é um ponto flutuante grande aí, com bastante precisão. Posso chamar a função soma, posso criar a função soma. A função soma recebe dois doubles, né? Opa, doubles. A função soma recebe dois doubles, o double A e o double B, né? Separado por vírgulas, os argumentos da função. E aí, o que essa função faz? Ela retorna a soma dos dois valores. Então, retorna A mais B, certo? Legal, ela retorna A mais B. Beleza. Antes de continuar, eu vou habilitar aqui a exibição das teclas de atalho, né, para a gente poder, para vocês, na verdade, terem uma ideia do que está acontecendo aí quando eu faço alguns comandos, tá? Então eu venho aqui, ativo o Screen Key e agora a gente pode ver os comandos aí que eu estou dando, beleza? Então vamos continuar. Legal, definir a minha função soma. Ela recebe dois valores e retorna um, tá? Se não retornar um valor, não é uma função, tá? Você pode até retornar uma estrutura, né? Retornar uma lista, retornar um array, mas isso é uma única estrutura, né? Então continua a ideia de função aí para vocês. Então uma função recebe de 0 a n valores, né? A vários valores, e retorna necessariamente 1. Tá? Se não retornar valor, não é função. No entanto, aqui em programação, há algumas funções, né, não necessariamente vão retornar valores, tá? A gente chama de função só porque é parecido, tá? Então eu posso, por exemplo, ter uma função exibe mensagem, tudo bem?
exibe mensagem. Mensagem, tá? E essa função exibe mensagem, ela vai receber uma string, ok? E, bom, deixa eu ver aqui, mensagem que eu quero exibir, né? Para usar essa string aqui, eu preciso importar uma biblioteca no C++, né? Então vamos fazer isso rapidamente aqui, include, né, string. Pronto, já está habilitado aqui, agora a gente pode tranquilamente fazer o que a gente ia fazer. E aí eu posso exibir a mensagem, né? Então eu posso colocar aqui std, só um momentinho, aqui cout, né? E passar a mensagem aí que eu estou querendo mostrar e pular uma linha aqui, né? End L. Eu estou achando que está com muita coisa na tela, eu vou configurar rapidamente aqui o nosso ambiente aqui para exibir as teclas de atalho, tá? Colocar show modifier sequences only, e aí não vai aparecer tudo que eu estou digitando, só os comandos mesmo, que é o que importa para vocês, tá? O que eu estou digitando vocês estão vendo aí na tela. Beleza. Exibe mensagem eu tenho duas funções, exibe mensagem e soma. Como é que eu vou fazer agora para usar essas duas funções? Para usar essas duas funções, basta chamá-las. E de que forma que eu chamo elas? Bom, vamos lá. Primeiro vou definir aqui dois números, né? Só para dar um exemplo, para vocês verem como é que funciona. Então, vou chamar o double, escrevo errado, né? Double, sei lá, num1, vou chamar até com nomes diferentes, que eu vou colocar de 30,25, né? No caso aqui, como a gente está programando o padrão em inglês, é ponto 25 para vírgula. Vou chamar outra variável chamada num2 e o valor dela vai ser 3,5, certo? E aí vou criar também uma variável aqui resultado, que eu vou chamar de res, tá? Que vai ser inicialmente igual a 0. Inicializei as minhas variáveis, né? Declarei elas aqui, inicializei ela com valores iniciais, né? Para ser redundante aí. E agora vou chamar minha função soma. Eu pego aqui res, que recebe a soma do que? A soma de num1 com num2, né? E aí esse cara vai receber a soma. E aí depois eu mando exibir a mensagem. Como é que eu mando exibir a mensagem? Dou um exibir mensagem, converto esse res, que é um double, esse resultado que é um double, para uma string. Para fazer isso, eu tenho que usar uma função aqui chamada toString e passo o res para ele. Como essa função só recebe strings, né, eu preciso converter para string para usar ela, tudo bem? O cout aqui não vai funcionar, por quê? Porque eu preciso de uma outra biblioteca aqui, a biblioteca IOStream. Então eu dou um include aqui e chamo IOStream para poder usar a biblioteca bonitinha aqui, tá? E aí você manda compilar com Ctrl B, se tudo der certo compilou, manda rodar, e aí como resultado aqui veio a soma na minha linha de comando 33,75, beleza? Beleza. O que é isso que eu fiz tudo agora, né? Por que eu fiz tudo isso? Por que eu criei tantas funções? Por que eu criei essas variáveis? Porque, pessoal, eu acabo de demonstrar para vocês como que é o paradigma de programação estruturado. O que é o paradigma de programação estruturado? O paradigma de programação estruturada, para ser repetitivo, né, quando você separa as suas funções, quando você separa as funcionalidades do seu programa em funções, tá? Cada função faz um pedacinho e aí no final, quando eu quero usar, eu posso usar todas as funções para ficar um pouquinho mais fácil o meu programa, né? Eu poderia ter colocado toda essa lógica aqui na linha de comando, mas não sei se vocês concordam, ia ficar muito mais difícil de entender. E é verdade que esse programa é um programa pequenininho, no entanto, para programas grandes, vocês vão entender cada vez mais a necessidade de a gente criar funções aí que fazem rotinas para a gente, tá? Isso é o paradigma estruturado. A gente divide a lógica do nosso programa em vários arquivos, em várias funções. Mas espera aí, você deve estar pensando, que arquivos são esses? Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas funções e criar bibliotecas a partir delas, né? Porque afinal de contas, se eu colocar todas as funções num único arquivo, vai ficar tão confuso quanto se eu programasse direto, né? Então, o ideal é que a gente só tenha isso daqui
né, mostrando assim no nosso programa principal e todo o resto da lógica ficasse em outros arquivos. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Só por questões de organização, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova pasta aqui, né? O nome dessa pasta vai ser lib, de library em inglês, né, que a gente vai colocar nossas bibliotecas, e dentro da lib a gente vai colocar dois arquivos. Um arquivo para aritmética, né, para fazer a parte matemática, eu vou chamar nem de aritmética, vou chamar de mate, né? A nossa biblioteca mate e a nossa biblioteca de MSG, de mensagem, tá? Você pode colocar o nome que você quiser aí. Então, o que a gente vai fazer? Criar um novo arquivo aqui com Ctrl N, criar um source file aqui, vou chamar de mate.cpp, né? Vou dar um Enter. E dentro desse mate.cpp, o que a gente vai fazer? Vai colocar as funções matemáticas que a gente quer. Na verdade, eu vou até criar funções matemáticas novas aqui. Ó. Tem a soma, tem que mais? Eu vou ter a multiplicação, que eu vou chamar de multi, né? Que aí em vez de fazer um A mais B, eu vou fazer A vezes B, e posso fazer um tanto de outras funções matemáticas aí. Legal, só que quando a gente cria uma biblioteca em C++, ou mesmo em C, você tem um arquivo onde as suas funções estão implementadas e você tem o arquivo de cabeçalho, que é onde de fato quem a gente vai chamar, de fato quem a gente vai referenciar. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Porque esse arquivo CPP vai ser o arquivo compilado, né? Vai ser o arquivo que vai gerar uma parte do binário. E o arquivo de cabeçalho vai fazer uma referência a esse binário e na hora de juntar todos os binários para gerar o executável de fato, aquele arquivo de cabeçalho vai ser substituído pelas funções que estão dentro desse cara aqui. Então, novamente, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso aqui e vai vamos copiar essas funções aqui e vamos criar um arquivo de cabeçalho. Como é que a gente cria o arquivo de cabeçalho? Dá Ctrl N e procura aqui por header file. Clicando em header file, a gente vai colocar o mesmo nome de arquivo, tem que ser o mesmo nome, tá, pessoal? Colocou aqui match_h, beleza, ele vai criar isso daqui bonitinho pra gente. É importante ter esses if-defs aqui. O que são esses if-defs, né? O que ele está falando aqui? Ó? Se não está definido lib_match_h, defina lib_match_h e pare, tá? O que é isso? Isso garante que quando a gente inclui uma biblioteca num código, caso por algum motivo ela já tenha sido incluída, porque ela participava de outras bibliotecas, ela não seja incluída novamente e não dê erro de duplicação de definição de funções, tá? Então ela cria uma constante aqui, né? Ela verifica se essa constante já está definida. Se ela não estiver definida, ela define, tá? Isso aqui são parâmetros para o compilador. Isso aqui no executável final some, tá, pessoal? Isso aqui é só parâmetros para o compilador. E aí o que a gente vai fazer? Aqui dentro a gente vai colocar a assinatura das funções que a gente criou. E como que a gente faz isso? O que é a assinatura? A assinatura é tão pura e somente a primeira linha da função que você criou, tá? Isso vai gerar o que a gente chama de protótipo, tá? E vai fazer com que as referências a essa função no nosso programa não deem erro, tá? Eu só faço uma referência ao protótipo e na hora da compilação eu faço a referência ao objeto, ao binário em si, que vai ser compilado a partir do mate.cpp, tudo bem? Criei a biblioteca de mate. A mesma ideia agora vai ser para de mensagem. Novamente, eu vou criar aqui um source file, né? Um arquivo de fonte. Vou criar o msg.cpp. Criei o msg.cpp. O que eu tenho que fazer agora? Eu venho aqui, copio o exibo mensagem e colo no msg.cpp. Colei. Agora o que eu tenho que fazer? Percebam que deu erro aqui no cout e no string. Por quê? Porque eu não estou referenciando as bibliotecas necessárias para usar o cout e para usar o string. Então eu venho aqui, recorto esse cara daqui e ponho, né, recorto o cara ali do principal e coloco aqui para fazer as referências necessárias, tudo bem? E aí, novamente, eu vou criar o arquivo .h, Ctrl N, vamos criar um header file, e aqui no header file, o mesmo nome de arquivo, msg.h, criei o header file, e aqui a mesma coisa, tá? Se na assinatura dos métodos eu tiver alguma coisa que eu precise importar de biblioteca, eu vou ter que importar a biblioteca. Então, o que eu tenho aqui na assinatura desse método? Eu tenho a string. Então, necessariamente, ali para definir o meu cabeçalho, eu vou definir só a assinatura aqui da função, né, do que eu criei, e vou importar, no caso aqui, a string
para não dar erro, tá? E aí eu importo aqui dentro do define, que são os parâmetros para o compilador, tá? Legal, salvei tudo, defini minhas duas bibliotecas, olha que bonitinho, olha que rápido, olha que incrível. Agora vocês estão vendo que está dando erro aqui. Como é que eu resolvo esse erro, né? Esse erro está sendo por causa que ele não sabe o que é soma nem exibe mensagem, porque essas funções estão definidas no match e no MSG. Para usar as bibliotecas, é muito simples, a gente dá um include aqui, tá? E aí, entre aspas, tá? E a gente vai colocar, vai incluir as bibliotecas que a gente acabou de criar aqui, lib, a match.h e depois a msg.h, tá? Mas você deve estar falando, peraí, mas aqui você incluiu com abre e fecha parênteses, né? Angulares, né? A gente chama isso aqui de parênteses angular. E aqui você deu include com aspas. Por que essa diferença? Porque nesse caso, pessoal, quando a gente faz o include com esses parênteses angulares, é porque é uma biblioteca já padrão aí, já nativa do C, tá? Quando a gente importa, ou no caso, dá o include, né, com aspas, é porque é uma coisa que a gente mesmo definiu, tá? E aí a gente salva aqui novamente, vai dar um Ctrl B para compilar, e se tudo der certo, os erros vão sumir, olha que bonitinho, ficou muito mais limpo o código, a gente executa e finalmente funcionou igualzinho estava funcionando antes, só que agora o código está muito mais limpo, beleza? Legal. E agora, o que a gente vai fazer, né? Qual que era o nosso cronogramazinho aqui? O paradigma estruturado, que a gente acabou de ver, refatoração e debug. Vamos ver a refatoração. O que é refatoração, afinal de contas, né? Refatorar, pessoal, é renomear e reorganizar o seu código de forma que ele fique mais legível e mais fácil de dar manutenção. Essa criação de bibliotecas que eu fiz aqui, isso é uma baita de uma refatoração. Por quê? Simplificou meu código, né? E ficou mais fácil de dar manutenção, tudo bem? Se eu tiver que mexer numa função matemática qualquer, eu venho só aqui no mat.cpp ou no mat.h se por acaso mudar alguma assinatura de uma função, se eu precisar adicionar mais alguma função ou coisa assim, tá? Eu só preciso mexer nesse arquivo e não preciso mexer em outros arquivos, tudo bem? A ideia é sempre você dar manutenção mexendo em um lugar e mudando no resto, tá? Como o meu sistema aqui está usando as bibliotecas, eu mudo só na biblioteca e não me importo aqui com o que eu estou usando, tudo bem? Legal. Funcionando bonitinho. E o que mais que a gente pode fazer de refatoração? Em ambientes de programação um pouquinho mais avançados, aí você vai ter as ferramentas de refatoração de renomeação. Né? No caso aqui eu tenho res, que está com o nome res. Res pode ser um boi, pode ser qualquer coisa, né? Então como é que eu renomeio essa variável? Eu posso simplesmente reescrever ela e colocar resultado, né? Só que se eu reescrever ela, o que vai acontecer? Eu preciso mudar aqui, aqui e aqui. As ferramentas de refatoração em ambientes mais avançados, elas permitem né, que você mude o nome em um lugar e todo o resto seja mudado ao mesmo tempo. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Como é que a gente ativa essa ferramenta? Aqui no Eclipse é Alt Shift R, tá? Aqui não apareceu, né? Mas é Alt Shift R, tá? Ou você pode aqui Insert, né? Na verdade, Refactor, Rename, tá? Ó, Shift Alt R, Alt Shift R, tanto faz, tá? E aí a gente pode renomear, olha que legal. Quando eu renomear, vai renomear ao mesmo tempo em todos. Então, resultados. Olha que melhor que ficou. Eu refatorei para quê? Para melhorar a leitura do meu código, né? Um código legível é um código mais fácil de dar manutenção, tá? Isso é refatorar, pessoal. É tornar o código mais legível, tornar o código mais modular, porque afinal de contas, quando a gente criou a biblioteca aqui, ele ficou mais modular, e tornar o código mais legível, e enfim, eu estou repetindo os bagulho aqui, mas vocês já entenderam, né? Vamos lá. E modo debug, né? O que é o debug? Debug é de debugar, né? Antigamente aí, quando os computadores grandes, aquelas verdadeiras máquinas de calor ali com válvulas gigantes, né? Você provavelmente nem sabe o que é válvula, mas pesquisa na internet vocês vão saber, tá? Não uma lâmpada gigante aí que servia como transistor dos computadores. Né? Antigamente, quando os computadores eram a válvula, eram gigantes do tamanho de salas, o que acontecia? Né? Esses componentes elétricos eram muito sensíveis à poeira, coisa e tal, e a insetos. Né? Então, quando o inseto entrava dentro do computador, ele estava
com um bug, né? Bug em inglês é inseto, né? E para você fazer o computador voltar a funcionar novamente, você debugava, você tirava o inseto de lá e voltava a funcionar. E aí, debugar virou, agora tem o mesmo sentido de resolver um problema computacional que geralmente, no nosso caso aqui, é código, tá? A gente não usa mais debug para hardware, né? Quer dizer, minha área não é hardware, mas talvez use, mas eu duvido, né? Então, debugar um código é tirar algum erro dele, tá? Ou analisar ele de forma que ele faça o que você está pedindo, tá? E como que os nossos ambientes de programação mais avançados ajudam, né? Se teve um erro de sintaxe, ele já indica na hora ali quando você está compilando ou como você está editando. No nosso caso aqui, eu tirei o ponto e vírgula do final, ele já indica que está perdendo aqui, que está faltando o ponto e vírgula. E aí eu coloco ponto e vírgula, isso já é uma ferramenta de debug, tudo bem? Qual outra ferramenta de debug? É a execução passo a passo aqui, né? Eu tenho que compilar de novo o programa para ele ver que não tem mais um erro. Como que eu executo passo a passo aqui no Eclipse, né? Eu dou um duplo clique aqui no número da linha, né? Se no seu Eclipse não tem o número da linha, você dá um botão direito aqui e dá um Show Line Numbers, tá? Aqui, ó, vem aqui, botão direito, Show Line Numbers. E aí, para debugar, eu dou um clique duplo aqui, vai aparecer essa bolinha bonitinha aqui. Essa bolinha é o que a gente chama de breakpoint, né? Vou até colocar no comentário aqui, ó. Breakpoint, ou ponto de parada, tá? E o que é o breakpoint ou ponto de parada? O breakpoint ou ponto de parada é um local onde o programa vai pausar automaticamente para você poder inspecionar as variáveis, para você ver o que está acontecendo, para você controlar o fluxo de execução. Tá? E como que a gente entra no modo debug? Primeiramente, a gente vai dar Ctrl B para compilar e depois vai apertar F11 para executar no modo debug. Quando a gente aperta F11 no modo debug, ele vai começar a executar. Tá vendo que a setinha parou aqui e agora eu tenho os valores das minhas variáveis, tá? Em C, as variáveis não são inicializadas automaticamente. Então, quando você começa um programa, tem muito lixo onde as variáveis foram definidas, tá? Então é importante você inicializar suas variáveis se você pretende usá-las depois, tá? Então aqui eu vou apertar F6, né? Infelizmente não apareceu aqui, mas tudo bem. Apertei F6 para quê? Para executar um passo, tá? Aperto F6 de novo para executar outro passo. Perceba que quando eu aperto F6, ele muda aqui, ele marca que a variável mudou de valor. Percebam que agora no 1 e no 2 é 30,25 e 3,25, respectivamente. Perceba que o resultado também está com um valor muito louco aqui. Quando eu der F6, vocês vão ver que ele vai para zero, porque eu inicializei a variável com zero. Então, o modo debug, pessoal, vai ajudar você a ver os valores das variáveis em tempo real, enquanto você executa. Se eu apertar F6 agora, o que vai acontecer? Ele vai executar a soma e alterar resultado. Mas não é isso que eu quero agora. Por quê? Eu quero executar em detalhes a soma para ver o que acontece aqui dentro, né? Então, como é que eu vou fazer isso aí? Em vez de apertar F6, eu aperto F5 para fazer uma execução em detalhe. Apertando F5, ele vai entrar lá na função, né? Percebam que os valores de A e B tá 30,25 e 3,5 respectivamente, né? E o que ele vai retornar? Ele vai retornar a soma de A com B, tá? Do F5, né? De novo, beleza, ele retornou o valor, e aí eu posso continuar a execução apertando F5 ou F6, tá? O F5 é só para entrar no detalhe, né? A partir do momento que você entrou no detalhe, você pode apertar F6 tranquilamente. Perceba que agora, em resultados, tá a soma dos dois números bonitinhos aqui. Em exibir mensagem, eu vou lá, dou um F5, né? Aí ele entrou num código muito louco aqui. O que é esse código muito louco? Esse código muito louco é o código nativo do C++, que vai fazer o quê? Vai converter o valor double para string, tá? Não vamos entrar em detalhe, porque dá para ver que é bem complicadinho aqui. Só vamos apertando F6 até ele retornar o valor, tá? Ah, mas não entrou no exibir mensagem, né? Já exibiu a mensagem aqui, bonitinho. Não entrou no exibir mensagem. Isso acontece quando a gente chama uma função aqui no argumento, tá? Se você quer que entre na mensagem aqui nessa função, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Ctrl clique nela, ó, que aí a função funciona como se fosse um link, né? De navegador, apertando a tecla Ctrl, você pode clicar em qualquer variável que você vai para a definição dela. Mesma coisa para as funções, né? Se você clicar com Ctrl em cima do nome da função, você vai para a definição dela. Na definição da função, eu posso colocar um ponto de parada aqui, tá? E aí, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou executar com F11, né?
ele vai parar naquele primeiro ponto de parada, e aí se eu quiser executar até achar o próximo ponto de parada, eu aperto a tecla F8. Apertando a tecla F8, a gente fica aqui dentro da exibe mensagem. Se você botar o mouse aqui em cima, você consegue ver o valor, né, da mensagem que eu quero exibir. Você também consegue ver aqui nesse painel. E aqui no caso, eu vou exibir a mensagem, né, com o comando Cout, sair e terminou meu programa. Tudo bem? Apertando F8, ele continua executando até o final, até terminar o programa. Pessoal, já vimos o paradigma de estruturado, refatoração e debug. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês estejam bem. Desculpe o final abrupto, mas era isso que tinha para esse vídeo para hoje e até mais.